Boa noite, pessoal. Bem-vindo ao canal. Vamos fazer mais uma aula de resolução de exercícios, resolvendo a questão 100 do caderno amarelo da prova do segundo dia. Questão de química, né? Faz uma interface com a biologia em relação ao ciclo do nitrogênio, mas para a resolução dessa questão, a gente vai precisar mesmo só de conceitos de química. Então, uma questão que a princípio parece ser difícil, né, por envolver uma série de conceitos, mas a gente revendo esses conceitos, a gente consegue resolvê-la com uma certa facilidade. E a gente percebe que na questão 93 dessa mesma prova, que inclusive a gente tem a resolução aqui no canal, eu vou pôr no link para vocês, a questão também aborda equilíbrio químico especificamente em meio envolvendo ácido-base. Então, vamos para a leitura do enunciado. A chuva ácida interfere no ciclo do nitrogênio, principalmente por proporcionar uma diminuição do pH do solo e da atmosfera, alterando a concentração dos compostos presentes nesse ciclo. Daí, ele pergunta: em um solo de menor pH, será favorecido a formação de... E dá aqui as proposições: nitrogênio, o NH3, amônia, o íon amônio, coloca também o nitrito e o nitrato. É dado também uma gravura do ciclo do nitrogênio, que ela é mais exemplificativa, né? Mas ela não vai ser muito útil na resolução, né? Mais para introduzir o assunto, né? Mas para ficar fácil o entendimento, no primeiro momento a gente vai discutir a questão revendo alguns conceitos e como posteriormente, né, resolver essa questão de uma forma rápida dentro do prazo que é exigido para a prova do Enem. Indo para a resolução do exercício, a gente pode até a princípio imaginar que ele se trata de uma questão de biologia por envolver o ciclo do nitrogênio, mas na verdade é uma questão puramente química. É óbvio que se a pessoa souber o ciclo do nitrogênio, trazer a bagagem da biologia para resolver essa questão, a pessoa vai resolver a questão de uma forma mais fácil, mas ela demanda apenas conhecimento de princípios químicos, que, como eu falei mais cedo, né, é justamente a questão do equilíbrio químico, especificamente na questão da concentração de H+. Então, para ficar claro esses conceitos, a aplicabilidade deles, eu coloquei aqui as reações que envolvem o ciclo do nitrogênio. Já adianto, não fiquem preocupados, vocês, pelo menos para essa questão, né, não é necessário saber todas essas reações. Eu mesmo, inclusive, pesquisei na internet essas reações, não sei elas de cor. Imagino que isso também não seja o objetivo do Enem, mas eu coloquei elas aqui para vocês relembrarem, né? E para a gente poder ficar claro como que a gente resolve essa questão. Então, no ciclo do nitrogênio, a gente tem a fixação, amonificação, nitrificação e desnitrificação. Desculpa, gente. Nome difícil. Então, o que acontece? Temos essas reações que acontecem e o que a gente vai precisar é saber o princípio de Le Chatelier, que está dentro do equilíbrio químico. Então, o que é o equilíbrio químico? Significa que nós temos uma reação direta e, ao mesmo tempo, tem a reação inversa. Está acontecendo de um lado e está acontecendo de outro. E alguns fatores vão favorecer que aconteça mais na reação direta e vai ter alguns fatores que vai fazer com que a reação inversa ela aconteça com mais, seja favorecida. Então, quais que são esses fatores? A concentração, a pressão e a temperatura. Aí a dúvida, né? No que esse princípio ele vai ajudar a gente a resolver essa questão? Especificamente na questão da concentração do H+. A questão do H+, por quê? A gente tem o H+, vamos colocar ele aqui
naquela simbologia de concentração, certo? O enunciado ele fala de chuva ácida, então vocês veem que ele faz uma série de relaciona as questões. Ele envolve chuva ácida, ele envolve ciclo do nitrogênio, reações químicas para chegar no equilíbrio químico. Então, a pegada do Enem é justamente essa: misturar os conceitos para, de fato, mostrar o que acontece na prática, que os conceitos de química, de física, biologia, matemática, eles se relacionam, né? A gente estuda as matérias separadamente para fins didáticos, mas o que acontece na prática, no mundo real, é que os fenômenos físico-químicos, biológicos, eles se relacionam. Então, voltando aqui para a questão, a concentração do hidrogênio, aliás, do íon H+, né, que representa a acidez, ela aumenta quando o pH é baixo, certo? Caso vocês tenham alguma dúvida, ressalto, esse tema já foi abordado numa questão aqui do canal, a questão 93, o link está na descrição, mas se eu tenho um pH baixo, eu tenho uma alta concentração de H+. A dica do exercício. Foi dado que a chuva ácida ela diminui o pH. Então, a gente tem concentração de H+. Com essa dica que o enunciado dá, o aumento da concentração de H+, aliado à questão dos conceitos de equilíbrio químico, especificamente o princípio de Le Chatelier, a gente consegue analisar a questão. Vamos lá, nessa etapa de fixação, eu tenho essa reação. Se eu tenho muito H+, eu vou produzir os produtos, ou seja, a minha reação direta, ela é favorecida. Então, eu vou consumir N2, por quê? Porque eu tenho muito H+. Para a gente ficar mais claro, né, como que o aumento de concentração, ela favorece a reação contrária, né? Esse é até o princípio de Le Chatelier. Como que a concentração influencia? Se eu incluo muito produto, seja esse ou esse, eu vou ter muito material para reagir. Então, ele tende a deslocar o equilíbrio para cá. Da mesma forma, se eu jogo muito, por exemplo, seja o H2 ou o NH3, se eu aumento a concentração desse material, é como se eu tivesse mais combustível para fazer a reação acontecer. Então, esse lado, ele vai ser favorecido, então ele vai tender para cá. Então, essa é a lógica da concentração. Se eu tenho um aumento da concentração de H+, eu vou tender a consumir essa parte da reação para produzir essa. Então, essa aqui, ela vai estar prioritariamente sendo produzida enquanto essa está sendo consumida. Então, aqui a gente já elimina o item A, certo? Porque o N2, ele fala que, no enunciado, ele pergunta será favorecida a formação de qual composto. Aqui a gente sabe que, na verdade, ele está sendo consumido. Então, é justamente o contrário do que o enunciado está falando. E, ao mesmo tempo, o NH3, a gente pensa, poxa, né, bacana, ele está sendo produzido. Então, a gente tende a achar que é o NH3, mas calma, vamos continuar a questão. A amonificação. A gente tem amônia reagindo com água, mas a gente sabe que, na verdade, quando a gente reage com água, na verdade, a gente está reagindo com a água dissociada, que é o H+, e o OH-. Como o NH3 ele tem características básicas, ele vai reagir com H+, então a reação ela vai ser essa. Então, a gente tem aqui que se o H+, a concentração dele é alta, ele vai tender a consumir o NH3 para produzir o NH4+, certo? Então, nesse caso aqui eu tenho um consumo do NH3 e uma produção do íon amônio, que é o NH4+. Então, aqui a gente já vê que, por mais que ele seja produzido muito numa reação, ele é consumido em outra.
Nitrificação. A gente tem NH3, nós temos aqui o O2, e eles reagem formando o H+. E aqui nós temos o íon, conforme o próprio enunciado já explica, né? Vocês, pelo menos aqui na questão a gente não precisa decorar, porque o enunciado dá, o íon nitrito. Só que nessa reação, o H+, ele é produzido, né? A reação direta, ela forma esse H+. Só que no nosso caso, o pH ácido, um pH baixo, a gente tem uma concentração alta de H+. Então, semelhante ao que a gente analisou na primeira reação, só que aqui o H+ como produto, se eu aumento ele, eu tendo a aumentar a quantidade de produtos, de elementos justamente nessa parte da reação, ela vai deslocar para o outro lado, no sentido de consumir. Quanto mais eu tenho a concentração, né, do elemento, vai tender a consumir ele. Então, consome ele através da reação com esses. Então, todos esses eles vão ser consumidos também para a formação desse lado. Então, aqui a gente tem um consumo do NO2-. A gente tem um consumo, por quê? Porque a gente tem muito H+ querendo reagir com ele. Então, aqui a gente já pode descartar o NO2 da nossa resposta, que é o item D. Então, o item D a gente também corta. Na questão do NO3, a reação não envolve o H+. Só que se a partir do momento que eu tenho pouco NO2, eu posso falar que eu tenho pouco NO3 também, certo? Então, esse aqui ele tende a ser baixo, né? No nosso meio reacional lá, ele vai ter pouco nitrato, num pH ácido. E já a desnitrificação. A gente tem um H+ aqui participando, né? E aqui eu tenho o nitrato, certo? E ele vai reagir com H+ para formar esses compostos, né? Se eu tenho muita concentração alta de H+, eu vou tender a consumir o íon nitrato, certo? Então, a concentração dele vai tender a baixar. Então, vamos lá. Eu já sei que o N2 tende a ser consumido, então ele não é favorecido pelo pH baixo, pela alta concentração de H+, certo? Forma-se o NH3, só que ao mesmo tempo ele é consumido na reação de amonificação. Na nitrificação, a alta quantidade de H+, ela vai tender a consumir o íon nitrito, que é o NO2-. E na reação de desnitrificação, a alta concentração de H+, ela vai consumir o NO3-, que conforme anunciado é o nitrato. Então eu vou poder cortar ele também no meu gabarito, que é no item, ele está no item E. Então eu posso cortar o item E, cortei o item D, cortei o item A. Sobrou só o B e o C, né, que a gente pode ficar mais na dúvida. Vamos analisar então esses dois, porque, ao meu ver, são os dois que geram a maior dúvida. Porque ao mesmo tempo que o NH3 está sendo produzido aqui, ele está favorecido aqui, nessa aqui ele está sendo desfavorecido, ele está sendo consumido para produzir o NH4+. Então, fica claro agora para a gente, né? A partir do momento que eu sei que nessa reação o NH4 ele é favorecido, esse aqui ele é consumido. O NH4, ele, no geral, ele vai ser mais favorecido que o próprio NH3. Por quê? Porque ao mesmo tempo que na parte da fixação, eu tenho que ele é muito produzido, nessa reação, eu vou ter muito NH3 para consumir com H+. Então, a concentração do NH4+, ela vai ser muito grande. Não só porque tem muito H+, mas também porque tem muita formação do NH3 na outra reação. Só que
ele vai ser consumido para formar o NH4 mais NH4+, que é a nossa resposta, que é o item C, certo? Então, gabarito, item C. Então, com essa explicação, eu imagino que vocês conseguiram rever alguns conceitos na prática do deslocamento do equilíbrio químico envolvendo a concentração dos componentes que participam, né, seja na parte de reagentes quanto produtos, mas aí fica aquela dúvida, né? Poxa, Léo, você falou que eu não preciso saber dessas reações para resolver a questão. Como que eu vou conseguir resolver essa questão? É simples, né? Qual que é o pulo do gato? Entender que a gente está num meio reacional que, por mais que a gente saiba que envolva várias reações, a gente sabe que tem algo que está influenciando o equilíbrio dessas reações, que é o H+. O H+, ele está em grande quantidade no meio. Então, ele vai favorecer a formação de compostos que contém ele, certo? Porque aqui, por exemplo, ele está reagindo para formar o NH3+, e aqui para formar o NH4+. Ele é consumido, ele consome um outro componente para formar um outro componente que ele tem uma quantidade maior de hidrogênio. E até relembrando uma outra parte da química, né, que é a questão dos conceitos de ácido-base, o H+, ele é comumente conhecido como próton, né, porque por ele ter a característica muito parecida de um próton. É comum no conceito de Bronsted-Lowry falar que Então, a gente pode trazer um conceito da química que vai nos ajudar também na resolução desse exercício, que é a protonação. O que é a protonação? É uma reação química que ela ocorre quando um próton, que é o H+, ele se liga a um átomo, a uma molécula, e ele vai formar um ácido conjugado. Então, a gente tem aqui o próton, ele se liga a uma molécula com característica básica e vai formar um ácido conjugado. Então, se a gente tem uma concentração alta de H+, a gente pode concluir que ele vai favorecer a formação de substâncias que são protonadas, ou seja, que recebem H+. Então, quanto mais prótons, leia-se H+, é essa molécula que ela vai ser favorecida na formação. Por quê? Porque a gente está em um ambiente que tem um excesso de H+. Então, daí fica fácil a gente ver que os componentes que possuem H+, vai ser os mais favorecidos, né? Então, justamente o NH3 e o NH4+. Só que o NH4+, ele está numa situação que ele é mais protonado ainda. Ele recebe uma quantidade maior de hidrogênios. Falar, né, em N2, em NO2-, em NO3- como favorecidos num ambiente que tem uma quantidade maior de H+, agora para a gente está claro que não faz sentido, né? Mas por quê? Porque a gente reveu todos esses conceitos. Revendo todo o conceito de equilíbrio, do princípio de Le Chatelier, da questão do conceito de protonação, a gente consegue resolver essa questão facilmente, né? É lógico que a gente demorou alguns minutos aqui para resolver, porque o intuito da resolução do exercício é justamente o que eu falo no canal, né? A gente poder rever uma série de questões, discutir conceitos. Eu sempre ressalto que resolver questões antigas é uma forma muito prática e interessante de estudar, porque a gente revisa uma série de conceitos com o intuito de tornar a resolução simplificada. Eu sei que na prova, quando vocês se depararem com uma questão com os mesmos conceitos, vocês vão conseguir resolver de uma forma muito rápida, que é basicamente, né? Vamos lá, vamos supor que a gente está numa prova do Enem e se pergunte, numa situação que tem um pH muito ácido, né, com uma concentração alta de H+, eu vou bater o olho no enunciado e vou procurar a substância mais protonada. Lembrarem todos os conceitos que vocês viram, né, no ensino médio, está revisando aqui no canal, e através deles vocês fazerem uma associação rápida de qual que é a resposta correta, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem,
repito, podem perguntar nos comentários, e se vocês tiverem alguma questão de química, né, que envolva química, comentem nos comentários também, que a gente está aqui para ajudar vocês. Obrigado.